Olá, meu amigo, meu irmão, que bom estarmos juntos novamente, de forma online, né, através do nosso PGM online. Para quem não me conhece, eu sou Lucélia Mendes, educadora cristã da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Sou também coordenadora dos PGMs da nossa igreja, juntamente com meu amigo, com meu irmão, Charles Bernardo. Semana passada ele esteve conversando com vocês, explicando como que será essa nova dinâmica agora, e hoje eu estarei compartilhando da palavra de Deus nesta noite com vocês. Como o Charles falou, a gente teve que adaptar o nosso PGM para a nova realidade que estamos vivendo, e durante esse tempo que estivermos de quarentena, nós estaremos trabalhando em cima do tema O Segredo da Felicidade. Como foi visto semana passada no Salmo 1, feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. A gente viu dois caminhos: o caminho dos escarnecedores, dos pecadores, e o caminho daquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre o segredo da felicidade. E hoje nós vamos meditar no Salmo capítulo 2. Te convido a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 2. Eu vou estar lendo com você nesta noite e nós vamos estar meditando um pouco em cima desse salmo. Começa assim: por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como uma propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Eu gostaria de meditar em cima desse versículo 12, a parte B. Aqui nesse versículo nós vamos encontrar o verdadeiro segredo da felicidade. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Nele quem? O Senhor. O Senhor é o nosso único refúgio. E feliz é aquele que entende isso. Nesse texto, ele começa com uma pergunta: por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? O interessante é que ele começa com uma pergunta e nessa mesma pergunta ele já dá a resposta. Os povos, as nações têm tramado, mas tem sido tudo em vão. Por que os povos e as nações têm tramado contra o Senhor? Contra o reino que o Senhor, que Deus estabeleceu para cada um de nós? Por causa da rebeldia. Homens, no decorrer dos séculos, têm procurado colocar
várias coisas, várias pessoas em vão. Essa tentativa tem sido em vão, como na própria pergunta fala. Tem colocado para assumir o lugar que é somente do Senhor. Ah, Lucélia, como isso? Como isso é possível? Quantas vezes a gente coloca o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança em homens, que são falhos como eu e você, que são pecadores como eu e você, que são tão dependentes quanto? É aí que está o nosso erro. E é aí que está o perigo de nós sofrermos uma grande frustração. Porque nós devemos depositar a nossa confiança somente no Senhor. Quantas pessoas colocando a confiança nelas mesmas? A própria palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. A gente não pode confiar nem em nós mesmos. Quantas vezes a gente põe a nossa confiança no nosso dinheiro, no nosso trabalho, na nossa posição social? E o salmista, ele vem nos alertando sobre isso. E a gente faz isso por rebeldia, por não entender que Senhor, o verdadeiro Rei dos Reis, é somente Cristo Jesus. Isso é um ato de rebeldia. Não reconhecer esse senhorio do Senhor. E quando nós não reconhecemos o senhorio de Deus, o senhorio do Senhor, a gente está dado ao fracasso. Porque tudo isso que eu falei depende das circunstâncias, são momentâneos. E se eu deposito a minha confiança, a minha esperança, como a gente tem visto, quantos depositando a sua esperança de um futuro melhor, de um Brasil melhor nos nossos governantes. Eu sou frustrado, eu sou decepcionado, mas quando eu deposito a minha confiança no Senhor, eu encontro de fato a verdadeira felicidade. Porque a própria palavra fala que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. O Senhor, ele não nos frustra. O Senhor não nos engana. A própria palavra também diz que ele não é homem para que minta. Então, tudo que ele fala, tudo que ele traz em sua palavra é verdadeiro. Um dia irá se cumprir. No versículo 4, ele fala assim: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. É lógico que o salmista aqui traz um sentido figurativo para nós termos uma noção melhor do que ele quer dizer. Até porque Deus não tem isso são atitudes humanas. E Deus, ele é santo. Ele não tem essas atitudes humanas. Mas ele quer dizer aqui que Deus fica vendo essas situações e ele fica assim, tipo olhando para a gente. Que tolo, que tolo. E ele já sabe que lá na frente nós vamos nos decepcionar. Certa vez, conversando com uma pessoa, falando de Deus para essa pessoa, e ela virou para mim e falou assim: o meu Deus está aqui. Este aqui é o meu Deus, apontando para o seu bolso, apontando para o dinheiro que ele tinha. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com emprego público, quando há pouco tempo, nunca tinha acontecido na história do governo, o governo na crise financeira e os seus funcionários públicos ficou um tempo com seus salários abalados. Depositou a sua confiança toda no dinheiro que tinha e foi frustrado, porque nós devemos depositar nossa confiança
somente no Senhor. Então aqui o salmista ele usa um sentido figurativo. Não que Deus está lá de cima rindo, zombando, caçoando, mas ele está lá de cima sim, olhando para cada um de nós e falando: quão tolo os meus filhos têm sido, quão tolo as pessoas têm caminhado, quão felizes eles seriam se eles entendessem que a sua confiança, que eles devem se refugiar somente em mim, somente em mim. No versículo 9, ele fala assim: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. É interessante essa figura do vaso. O vaso ele pode ser o mais bonito, o mais potente, o mais brilhoso que puder. Mas uma vez que a gente pega um vaso de barro e joga no chão, tudo aquilo se despedaça. Tudo aquilo, em questão de segundo, acaba. Assim somos nós. Assim é a nossa vida. Nós somos como um barro. Em questões de segundo, tudo vira, tudo muda. E se a nossa confiança não estiver, se o nosso refúgio não for o Senhor, nós vamos nos desesperar, nós vamos nos abalar, nós vamos nos despedaçar. A gente viu desde janeiro, dezembro, se eu não me engano, que a gente sofreu aí com as enchentes em vários lugares do país, do Brasil, e a gente viu pessoas que levaram um tempão para a vida toda para construir suas casas. Em questão de segundo, a casa se foi. Pessoas que lutaram, batalharam, investiram para conseguir o seu carro. Me lembro de uma reportagem em que um homem dizia: fui dormir, quando acordei de madrugada, olhei pela janela, eu só vi o meu carro indo entre as árvores. Assim é a nossa vida, nós somos frágeis. E Deus, sabendo da nossa fragilidade, Ele fala para nós: vocês são frágeis, eu sou frágil, mas Deus não. Deus não. Em Salmo, capítulo 20, versículo 7, fala assim: uns confiam em carros, outros, e por aí vai. Mas eu confiarei no Senhor. No Senhor. Vamos lá em Salmo capítulo 20, ler esse versículo juntos, que diz assim, Salmos capítulo 20, versículo 7, fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, aquele que realmente busca a verdadeira felicidade, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Lá em Salmo 46:1 fala assim: Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Em tempos de crise, em tempos de alguns em desespero, alguns preocupados, como que vai ser o amanhã, como que vai terminar essa situação, como que vai ficar a situação financeira do nosso país, quando que isso tudo vai passar, quando que a minha vida vai voltar ao normal. E eu acredito que essas questões, essas perguntas, só vão te fazer se angustiar ainda mais, se desesperar. E se você não tiver um cuidado com a sua saúde mental, você pode sim adoecer. Não pelo Covid-19, mas pelos medos que essa doença, essa pandemia trouxe para o nosso meio. Se você quer passar por este momento de forma tranquila,
em paz, confiante. Você precisa descobrir o segredo da felicidade que está em Salmo, capítulo 2, versículo 12, a parte B. Felizes são todos aqueles que se refugiam no Senhor. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós temos tempo, temos início, meio e fim, mas Deus não. Por isso Ele te convida a não confiar em nada que não seja o Senhor, a não se refugiar em nada que não seja o Senhor, e reconhecer que só existe um, que é o Rei dos Reis. Em Apocalipse 19, versículo 16 diz assim. Abra sua Bíblia aí onde você está e leia comigo esse versículo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz assim. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 1:8 diz que ele é o Alfa, o Ômega. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Deus fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio, o meio e o fim. Tenha certeza que se você se refugiar no Senhor, com certeza a sua vida será de menos frustrações e de muito mais alegrias. Que nesse tempo você possa estar meditando na sua lei. Semana passada a gente falou sobre o primeiro segredo para a felicidade. É meditar na lei do Senhor, dia após dia. E hoje, o segundo segredo que a gente aprende sobre a felicidade é se refugiar somente no Senhor, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no princípio, meio e fim, naquele que é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Nós somos frágeis, mas Deus não. E é nessa fortaleza, é com essa fortaleza, é com esse refúgio que a gente vai ter forças para continuar a nossa caminhada, independente das circunstâncias. Que Deus continue te abençoando, que você, durante essa semana, você possa continuar meditando em Salmos. Semana passada foi um versículo para cada dia. Hoje, essa semana, serão 2 versículos por dia. Medite, responda as perguntas que nós vamos disponibilizar no roteiro em PDF. Entra no grupo, faça suas perguntas para os seus líderes, coloque ali os seus pedidos de oração. Vamos continuar orando uns pelos outros. E a minha oração é que muito em breve tudo isso passe, que a gente volte ainda mais fortalecidos no Senhor e que a gente faça do nosso momento de comunhão um momento único, porque a gente já aprendeu quão ruim é ficarmos distantes uns dos outros. Deus vos abençoe, tenha uma semana abençoada e, se Deus assim nos permitir, semana que vem, na sexta-feira, às 19 horas, estaremos juntos novamente. Que Deus vos abençoe.
socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, em ti, meu Deus, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro